Bem-vindo, meus amigos, aqui ao Grão Online, no projeto Exame de Ordem. Nós queremos que você realize o seu sonho de conseguir a tão sonhada carteira da OAB. E para conseguir isso, vamos estudar juntos processo do trabalho, matéria evidentemente muito relevante. Meu nome é José Gervásio, eu sou juiz do trabalho aqui em Brasília há mais de 10 anos. Vamos fazer? Vamos estudar? Põe na tela aí, por favor, Wagner. Tá aí nossa apresentação e já vamos direto para as questões. Dá uma olhadinha para você visualizar. Paulo ajuizou a ação em face de sua empregadora, ex-empregadora, a empresa ABC. Na audiência, o juiz propôs conciliação, que foi aceita pelas partes, nada tendo sido discutido sobre as custas. Sobre o caso, assinale a opção que indica a hipótese correta para a fixação de custas. Como você deve imaginar, a matéria custas é uma matéria que pode cair tranquilamente na sua prova. E no caso específico do processo do trabalho, como nós temos regras próprias para o cálculo destas custas, você deve compreender que a chance dessa matéria cair é muito significativa. Mas não adianta a gente responder a questão só mostrando para você qual artigo está se aplicando. Porque poderia cair um artigo que seria o quê? Um artigo próximo ou, na realidade, um outro parágrafo do mesmo artigo. E aí? E aí você errar? Claro que não. Nós estamos aqui para acertar. Então, se nós estamos aqui para acertar, vamos aprender um pouquinho rapidinho de custos só para resolver a questão? Põe na tela aí, Wagner, pessoal, visualizar. Olha aí. A CLT, no seu artigo 789, tem uma previsão bastante clara e genérica sobre custas. Essa é a regra geral. Então, o 789, como você está vendo, ó, aqui é a chamada regra geral. E essa regra geral sobre custas é o quê? Olha lá, nos dissídios individuais, bem como nos dissídios coletivos. Professora, tá, esses dissídios individuais são as mais variadas espécies. A principal, clara, é a reclamação trabalhista que você conhece. Nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas ações propostas perante a Justiça Comum no exercício da jurisdição trabalhistas, as custas, preste atenção, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64. Volta para cá. Ou seja, o mínimo é R$ 10,64. Mas perceba que nós estamos falando da questão de custas no processo de conhecimento. Aqui não está falando de execução, aqui está falando de conhecimento. Ah, professor, e se for um processo cautelar? Nós usamos também esse artigo aqui, o 789. Põe na tela aí, por favor, Wagner, para o pessoal visualizar. E serão calculadas quando houver acordo, vamos colocar aqui, ó, quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Se houver extinção do processo sem resolução de mérito, ou se for julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória ou em ação constitutiva, sobre o valor da causa. Quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar. Professor, isso é muito complicado. Complicado nada, meu amigo. Complicado nada. Tanto que eu vou desenhar aqui para você visualizar o tanto que é fácil. Coloca na tela para o pessoal ver, por favor. Eu vou colocar aqui, ó, nesse slide aqui, na parte em branco embaixo, para você ver. Olha só, quando você tiver uma situação que for acordo, qual que é a base de cálculo das custas? Você sabe que as custas vão incidir 2% sobre, qual é a base de cálculo? Valor do acordo. Valor do acordo. Quando houver uma condenação, qual que vai ser a base de cálculo? Adivinha? Olha que difícil. Valor da condenação. Pelo amor de Deus. Olha o tanto que isso é moleza. Professor, tá, eu entendi. Mas e se o processo, professor, for extinto, sem mérito, sem resolução de mérito? O juiz acolheu uma inépcia, o juiz reconheceu uma litispendência, o juiz extinguiu o processo por coisa julgada.
Qual é a base de cálculo? Olha lá, valor da causa. Por quê? Porque é o único valor que tem no processo, né, meu amigo? Só tem esse valor no processo. O valor da causa, que está lá na petição inicial. Ah, professor, e se o processo ele não foi extinto sem mérito? Ele foi julgado o processo, professor, improcedente. Improcedente. O autor perdeu tudo. Perdeu tudo. O que ganhou? Experiência. Muita experiência. Aí eu te pergunto, se o processo é julgado improcedente, qual é o único valor que tem no processo para a gente calcular alguma coisa? Valor da causa. Põe na tela aí, Wagner. Olha lá, de novo, valor da causa. Olha aqui para você ver se não é purinho que você leu, ó. O acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Extinção do processo sem mérito e julgado totalmente improcedente sobre o valor da causa. Olha aí para você ver. Tá, professora, e esses dois de baixo aí que eu não entendi? Só se for agora. Se o processo for uma ação que é uma ação declaratória, vou colocar aqui, ó, declaratória, que foi julgado procedente, volta para cá. Pensa comigo, só me dá um exemplo de uma ação, na verdade, ação declaratória. Uma ação que pede reconhecimento de vínculo de emprego. A pessoa não está com a carteira anotada, ou como diz o povo na rua, não estou fichado, né? Mas ele é empregado, está irregular, nós temos que reconhecer o vínculo empregatício. Nessa situação, quando o juiz reconhece o vínculo empregatício, é uma sentença declaratória e foi julgada procedente. Se está presentes os elementos da relação de emprego, então o juiz vai reconhecer que existe esse emprego. A sentença é declaratória. E eu te pergunto, quando a sentença é declaratória, o juiz condenou em alguma coisa? Não, a sentença declaratória, o juiz só reconheceu o que existe. Então, qual é o único valor que tem no processo? Adivinha? Valor da causa. Então, portanto, adivinha onde é que calcula 2%? Sobre o valor da causa. Põe na tela aí, por favor, Wagner. Olha lá. Sobre o valor da causa. Tá aí para você visualizar. Professor, e quando a ação for uma ação constitutiva, e essa ação constitutiva, ela for julgada procedente, o que que vai acontecer? Volta aqui para cá. Para você ter uma ideia, o que é uma ação constitutiva? As ações constitutivas, elas podem ser constitutivas positivas, quando elas fazem o quê? Elas pegam, extinguem ou modificam, na verdade, relações jurídicas ou criam relação. A positiva é aquela que, na verdade, cria uma relação jurídica ou então modifica uma relação jurídica. A constitutiva negativa é que faz o quê? Uma extinção dessa relação jurídica. Professor, me dá um exemplo. O auditor fiscal do trabalho, ele vai lá na empresa, ele vem aqui no Grão Online e descobre que o Wagner está sem a carteira anotada. Não está com a carteira anotada, não. O operador nosso aqui. Aí o Wagner não está com a carteira anotada, adivinha o que acontece? Vai ser lavrado auto de infração. Vai ser lavrado auto de infração e esse auto de infração vai, depois de um processo administrativo no Ministério do Trabalho, vai o quê? Gerar uma multa. Vamos supor que o Grão Online diga, peraí, eu tomei uma multa injustamente, o auditor inventou, a carteira dele sempre estava anotada, eu vou entrar com uma ação. Eu vou entrar com uma ação para extinguir essa multa. Uma ação anulatória, é uma ação constitutiva negativa, é uma ação desconstitutiva. Em sendo assim, adivinha o que vai acontecer? Nesse caso, se o processo for julgado procedente, qual é o único valor que tem no processo? O valor da causa. O valor da causa, que no meu exemplo vai ser o valor da multa. Olha aí para você ver. Põe na tela, por favor. Olha lá, Wagner. Constitutiva, procedente, valor da causa. Olha aqui, gente. Olha aqui. No caso de procedência, em ação declaratória ou em ação constitutiva, sobre o valor da causa. Olha aí. E uma ação anulatória é uma ação que constitutiva negativa, também chamada de desconstitutiva. É uma ação que extingue a relação jurídica. Beleza? E vamos para o último caso. Olha a tela, põe na tela, por favor. Olha ali para você ver. Quando o valor for indeterminado,
sobre o que o juiz fixar. Como assim? Porque muitas vezes, gente, nós temos algumas situações de algumas causas em que o valor, na realidade, não é um valor, o juiz não condenou num valor em dinheiro. O juiz condenou em outras obrigações. Obrigação, por exemplo, de fazer. Vamos supor que, na realidade, que o Wagner estivesse apenas correndo atrás na justiça de um documento que não lhe foi entregue pelo empregador. Aí o empregador é condenado a entregar esse documento. Quanto que vale a obrigação de entregar o documento? É R$100? É R$1.000? Então o juiz arbitra. Aí vai calcular sobre o que as custas? 2% sobre o valor que o juiz arbitrar. Põe na tela de novo. Olha aí. 2% sobre o que ele arbitrar. Agora, quem é que vai pagar essas custas? Dá uma olhadinha para você ver. As custas serão pagas pelo vencido. As custas serão pagas pelo vencido. Professor, como assim pelo vencido? Volta aqui para mim para você entender. Se você entrou com uma ação e você ganhou, é óbvio que você é o vencedor. Então, em sendo assim, o vencido vai ter que, na verdade, o quê? Pagar as referidas custas. Se o seu processo foi extinto sem mérito, você entrou com a ação e o juiz extinguiu por inépcia, por litispendência, você, autor, vai pagar essas custas. Se o seu processo foi totalmente improcedente, perdeu tudo, você é autor que vai pagar essas custas. Agora, se acontecer do processo ser julgado parcialmente procedente e for uma situação de relação de emprego, vou dizer de novo, se a ação trabalhista envolver relação de emprego, qualquer matéria, eu quero umas férias que eu não recebi, eu quero um 13º que eu não recebi, se você tiver uma ação que envolver relação de emprego, o que acontece? As custas são pagas por quem? Pelo vencido. De maneira que acontece como? Se você ganhou só parte, olha, eu pedi vale transporte, 13º e férias. Professor, eu só ganhei vale transporte, mas eu ganhei, os outros eu perdi. Quem é que vai pagar as custas? O réu. Sob o quê? Sob a parte que ele o quê? Foi condenado, porque ele condenou no vale transporte. Então, sob o valor da condenação no vale transporte. Ah, professor, mas quando é parcialmente procedente, não é porque cada um perdeu uma parte? É, mas no processo do trabalho, nas ações que envolvem relação de emprego, nós estamos numa circunstância que o quê? Que não existe sucumbência recíproca nas custas. Então, se você pediu 100 coisas, ganhou uma, teve uma condenação, é sobre o valor dessa condenação. Professor, e no acordo? Põe na tela, por favor. Olha aí. No acordo, sempre que houver acordo, se presta atenção nessa informação. Se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Então, gente, se tiver acordo e não tiver combinação entre as partes de quem vai pagar, vai ser dividido em partes iguais. Vamos para o exercício? Vamos para o exercício? Olha o exercício aí, olha aí. Nada tendo sido discutido sobre custas. Ora, se nada foi discutido sobre custas, vamos marcar agora correto? Vamos lá. Vamos uma por uma. Letra A. O valor das custas ficará sempre a cargo da empresa? Você me viu falando isso alguma hora? Falso. Tá errado o item. Olha a letra B. O valor das custas, não tendo sido convencionado pelas partes, caberá em partes iguais ao autor e à ré. Olha se não é exatamente o que você leu ali no 789, parágrafo 3º da CLT. Vamos voltar na questão? Olha aí. 789, parágrafo 3º da própria CLT. Podendo o autor ser dispensado de sua parte pelo juiz. Ah, professor, mas se eu for lá, ó, isso não está escrito no parágrafo 3º. Mas é porque o examinador da OAB quer que você saiba mais. Nós sabemos que as pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita, elas não arcam, portanto, com o quê? Elas não arcam com despesas processuais. E custas é uma despesa processual.
E quando uma pessoa, portanto, é beneficiária da gratuidade judicial, diversas maneiras, mas a principal no que tange, na verdade, ao trabalhador, é quando o pagamento da realidade daquelas custas, daquela despesa processual, for afetar o seu próprio sustento e de sua família. Então, se o juiz constatar que o trabalhador se enquadra nas hipóteses que justificam a concessão da justiça gratuita, que ele vai ser beneficiário de justiça gratuita, ele não vai pagar as custas. Como as custas de um acordo foram divididas, a parte do trabalhador pode ele, portanto, ser isentada. Sob gratuidade judicial, quem pode ser beneficiário, nós vamos ver em outro tópico ali na frente, quando formos resolver o exercício. Então, fique tranquilo. Então, o que ele quer saber é se pode. Tá, professor? Entendi. Então, põe a resposta aí, por favor. Agora, olha lá. Esse item é o item verdadeiro. É o certo. Mas nós não estamos aqui só para acertar. Nós estamos aqui para poder mostrar onde é que está até errado o resto. Olha embaixo aí na C. O valor das custas ficará a cargo do autor, pois este estará recebendo o valor acordado. Falso. Você nunca me viu falando um negócio desse aqui. E tendo em vista o acordo, não há que se falar em custas? Falso! Cansei de te mostrar que acordo tem custas. Tá aí, tá resolvido. Mas a minha preocupação não é você só acertar esse exercício, porque existe o risco dele fazer perguntas de situações, por exemplo, como custas na execução. As custas na execução é uma situação um pouco diversa, é mais simples. Mais do que já está, professor, mais do que já está. As custas na execução, como regra, possuem valores fixos. Onde que está escrito isso? No artigo 789-A da CLT. Dá uma olhadinha na tela. Põe aí, por favor, Wagner, pessoal. Olha aí, artigo 789-A. No processo de execução, são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado. Perceba que aqui não tem custas por conta do exequente. É custas de responsabilidade do executado. Marque aí. Preste atenção. E olha os valores. Olha como é que os valores, eles na realidade são fixos e algumas vezes percentuais. Mas olha lá, 5% até o máximo de 1.900. Olha os outros valores fixos. Professor, eu tenho que decorar cada um desses valores aí que você está me mostrando, referente a esses atos processuais? Meu amigo, entenda a situação. A OAB ela não cobra que você decore quais são esses valores das custas. Até por um motivo muito simples. Você, como advogado, sempre vai estar ali atuando com a legislação, sempre vai ter o seu código, sempre vai ter acesso a algum sistema eletrônico para você analisar a lei. Então, o resultado da preocupação deles não é essa, não é de você fazer uma decoreba a respeito de quanto que vale uma custa fixa de um embargo de terceiro, R$ 44,26, portanto, que é uma ação de conhecimento incidental no processo executivo. Então, não é isso que eles querem saber. Eles querem saber, na realidade, é se você sabe que a sistemática de custas na execução é um pouco diversa daquela situação normal do processo de conhecimento comum. Então, o resultado, o que acaba acontecendo é que nesse tipo de circunstância, o que vale a pena saber? Que o artigo é diverso e que as custas na execução é sempre de responsabilidade do executado. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente? Então, vamos embora. Próxima questão. Paula ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Ouro Puro. No dia da audiência, a ré apresentou exceção de incompetência em razão do lugar, aduzindo fatos que eram desconhecidos até então pelo advogado de Paulo. De modo a possibilitar a melhor defesa de Paulo e para evitar o possível acolhimento da exceção, de acordo com a legislação trabalhista, marque a opção do procedimento correto a ser adotado pelo juiz. Então, ó, é para possibilitar a melhor defesa de Paulo e para evitar o possível acolhimento da exceção. Professor, isso aí está muito complicado, não tem nada de complicado. Vamos por partes. Você sabe que exceção de incompetência é um tipo de defesa que o réu tem. Nós sabemos muito bem que o réu tem defesa contestação, nós sabemos que o réu pode usar exceção e o réu pode até, na verdade, o quê? Tornar-se autor num caso de uma reconvenção.
O que acaba acontecendo é que a exceção de incompetência é um tipo de exceção, tem 3 tipos, mas a exceção de incompetência refere-se justamente à competência em razão do quê? Em razão do lugar no processo do trabalho. E sendo assim, o que acaba acontecendo é: qual é o local que é competente, qual o local competente para julgar um processo, uma ação trabalhista? Então vamos dar uma olhadinha, por favor? Joga na tela. Artigo 651 da CLT. A competência das varas, hoje não existe mais junta de conciliação e julgamento. Todo lugar que você lê a expressão junta de conciliação e julgamento, você vai ler vara. Vara. Não existe mais junta. É determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, não importa se ele é autor ou réu, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então, eu quero que você tenha um cuidado, porque quando você lê o caput do artigo 651, ele parece se chocar com o que está escrito no parágrafo 3º. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 3º do mesmo artigo? Põe na tela aí, Wagner, pessoal visualizar. Olha o parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação de serviços. Professor, por que esse parágrafo 3º parece que se choca com o caput? Porque aí está escrito que o trabalhador pode escolher no parágrafo 3º se é o lugar que ele fez a celebração do contrato ou se é no lugar da prestação de serviço. Vamos imaginar, por exemplo, ó, apenas a título de exemplo, vamos botar aqui, ó, exemplo. Vamos supor que você foi contratado na Paris brasileira, Goiânia. Goiânia, que fica na França brasileira, Goiás. Não preciso nem dizer de onde é que o professor é, né? E aí o que acaba acontecendo é que nessa história ele foi contratado em Goiânia, mas ele foi trabalhar, por exemplo, em Brasília. Professor, onde é que ele pode entrar com a ação? De acordo com o parágrafo 3º, pode ser em Goiânia, pode ser em Brasília. Foi contratado lá, mas presta serviços aqui. Professor, mas não está escrito lá em cima, no caput do 651, olha lá, ó, que é no local que ele prestar serviço, ainda que tenha sido contratado noutro local? Volta aqui para mim. Nesse ponto, o TST deixou a regra bastante clara. Um órgão dentro do TST, que é a SDI 2, a subseção de incisos individuais 2, julga conflitos de competência. E a posição dela é que, na realidade, nós adotamos uma teoria ampliativa. Ou seja, se você for contratado em um lugar, mas prestar serviço em outro, você pode entrar com a ação escolha trabalhador. Seja no lugar em que você foi contratado, seja no lugar em que você presta serviço. A escolha é do trabalhador. E aí, professor, então essa é a regra? Essa é a regra. Agora, às vezes, o trabalhador entra com uma ação nem no local onde ele for contratado, nem no local que ele presta serviços. E aí? E aí vem a defesa da empresa e alega exceção de incompetência. Só que quando você entrega exceção de incompetência, essa exceção que é apresentada em audiência, é entregue na audiência, o juiz tem que fazer o quê? Dá uma olhadinha no que vai acontecer? Olha lá. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas com suspensão do feito, exceção de suspeição e exceção de incompetência. Ou seja, podem ser opostas nas causas trabalhistas a exceção, o que nos interessa agora é de incompetência. Entregou a exceção de incompetência? Olha o artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se à vista dos autos, ao exceto por 24 horas improrrogáveis. Professor, quem que é, pelo amor de Deus, quem que é esse exceto? Esse exceto que ele está se referindo aqui, ó, é quem? É quem vai responder à exceção. É o autor da ação. Porque o autor, ele entra com a ação, o réu, que é o reclamado, apresenta a exceção. Então, se o réu apresenta a exceção, o que é o réu? O réu, portanto, é o excipiente. E quem é o exceto ou excepto? Tá aqui. Quem é esse cidadão?
É justamente o autor. Então tem que dar 24 horas improrrogáveis para ele se manifestar. Vamos para o exercício? Olha o exercício para você ver aqui, ó. Olha o exercício ali. Letra A. Deve ser requerido o prazo de 10 dias para manifestação. Você viu os 10 dias em algum lugar? Claro que não. Falso. B. Deverá o juiz conceder prazo por 24 horas para manifestação, prolatando a decisão sobre a exceção de incompetência na primeira audiência. Esse é o item correto. Agora, professor, mas aqui está escrito sentença. De fato, isso aqui é uma tecnia, porque, na verdade, a decisão é uma decisão interlocutória. Isso aqui não é uma decisão que configura sentença. Mas esse item é o menos ruim. Nós temos que correr para aquele item que seja o menos pior, porque olha os outros para você ver. Põe na tela. O juiz deve adiar a audiência para decisão, não sendo cabível concessão de prazo. Falso. Vou nem comentar, porque o prazo é 24 horas. O juiz apreciará imediatamente a arguição de exceção de incompetência, não havendo previsão de concessão de prazo para Paulo. Falso. Falso. Tá aí para você verificar. Beleza, então, pessoal? Vamos para a próxima questão, então. Bora lá. Olha que tranquilidade. 2015, exame da ordem. Antônio é assistente administrativo da Sociedade Empresária Settler Conservação, que presta serviços terceirizados à União. E ele está com seu contrato em vigor, mas não recebeu o ticket refeição dos últimos 12 meses, o que alcança o valor de R$ 2.400. Em razão da irregularidade, estimulada pela falta de fiscalização da União, Antônio pretende cobrar o ticket por meio de ação trabalhista contra a empregadora e o tomador de serviço, objetivando garantir deste a responsabilidade subsidiária na forma da súmula 331 do TST. Professor, me explica o que ele está querendo aí. Ele está querendo entrar com uma ação, o Antônio está querendo entrar com uma ação contra a empresa empregadora Settler, tá aqui, ó, e também entrar contra a União, tá querendo entrar contra as duas, para pedir R$ 2.400. Tá, professor? E aí? E aí o que ele quer saber de você é se você entende como é que funciona a sistemática dos procedimentos trabalhistas. Por que a sistemática dos procedimentos? Porque um dos procedimentos que mais se cobra na prova da OAB é o procedimento sumaríssimo. Esse procedimento sumaríssimo é um procedimento muito simples de compreender. E aqui ele quer que você domine a 852-A da CLT. O artigo 852-A. Quer dar uma olhadinha no 852-A? Põe na tela para o pessoal ver. Olha aí. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Gente, 40 vezes o salário mínimo é muita coisa. 40 vezes o salário mínimo. Olha lá, vigente na data do ajuizamento da ação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Submetidos ao procedimento sumaríssimo. Só que cuidado. Não basta estar apenas dentro de 40 salários mínimos o valor da causa. É necessário também atender a alguns requisitos especiais. Dentre eles, olha quem não está sujeito ao sumaríssimo. Não interessa o valor. Se esse pessoal que eu vou te mostrar aqui agora estiver no processo, você não pode estar sujeito ao procedimento sumaríssimo. Põe na tela aí, pessoal, visualizar. Olha aí. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo. Quem está? As demandas em que é parte a administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Professor, quando ele fala administração direta, então ele está falando, claro que ele está falando da União, dos estados, do DF e dos municípios. Tá aí, coisa que você já está cansado, portanto, de saber. Então, se nós vamos, portanto, para a questão, vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhada aí na questão 16. Vamos lá. No exame 16, aliás.
Olha a questão. A ação deverá seguir o procedimento ordinário, uma vez que há litisconsórcio passivo, sendo em razão disso obrigatório o rito comum. Gente, não é porque tem litisconsórcio passivo, que tem duas pessoas no polo passivo da ação, que vai haver a necessidade de seguir o procedimento ordinário ou o procedimento sumaríssimo. Eu posso ter um procedimento sumaríssimo com litisconsórcio. Vamos supor que em vez da União fosse quem? Fosse um supermercado tomador de serviço. O tomador de serviço é um supermercado, a empresa Settler, que é essa que ele colocou no exercício, é a prestadora de serviço e Antônio é o trabalhador. Esse processo ia tramitar no sumaríssimo. Não é porque tem litisconsórcio que vai virar procedimento comum. O problema é a União que está aí dentro, porque a União é a administração direta e ela não está sujeita ao procedimento sumaríssimo. Vamos para frente? Olha ali. B. A ação deverá seguir o procedimento sumaríssimo, uma vez que o valor do pedido é de 40 salários mínimos, é inferior a 40. Falso, não basta ser inferior a 40. E a União? Ficou onde? Letra C. A ação tramitará pelo rito ordinário, porque um dos réus é ente público verdadeiro. Corretíssimo. Essa é o item correto. E vamos à letra D. O autor poderá optar pelo procedimento. Tá louco? Tá louco? Até botar aqui, tá doido? Resultado. Vai não. Não tem essa história de escolher processo não, meu amigo. Já pensou se todo mundo que aparecesse lá, seu juiz, eu hoje quero sumaríssimo. Vai ficar querendo. Então, resultado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Olha que moleza. Se a gente entendeu, volta aqui pra mim. Se a gente entendeu como funciona, então tá aí a resposta. Importantíssimo você ler os artigos do 852A, -A até o 852-I, artigos que tratam de procedimento sumaríssimo. Daqui a pouco nós voltamos com um novo bloco de exercícios. Um abraço para todo mundo. Até daqui a pouco.